de volta aí com o Papo Mix na TV. O meu convidado agora, é complicado apresentar ele, porque ele tem várias atividades. Ele é cantor, ele é apresentador, ele é político, ele é vereador. Netinho de Paula, tudo bem, Netinho? Ah, que prazer estar com vocês. Faz tempo que a gente está combinando Pois e nunca é. dá certo, né? Obrigado, viu, pelo Eu costumo convite. brincar aqui no Papo Mix que tudo é no momento certo, né? Não, eu só tenho que agradecer o carinho e a paciência de vocês também, né? Pois é, Netinho. Bom, antes eu quero entrar no assunto de política, porque tem a ver com a nossa diversidade, com toda a sua história. Mas antes, essas pessoas de casa ficam perguntando, e a carreira de cantor, como é que tá? Parou? Não, eu não parei. Na verdade, se parar, não paga as contas, viu? São 7 filhos, tem que trabalhar bastante. Mas eles estão fazendo muito sucesso. Meus filhos chamam-se Os de Paula, é um grupo também. Uhum. Na verdade, ganham muito mais que eu hoje. E os meus shows eu tenho feito com eles. A grande maioria, nos finais de semana, a gente tem se apresentado Brasil afora. E não dá para parar de cantar. Esse é um dom, é uma vontade que eu sinto muita falta, às vezes, de fazer. Ainda que me dedico muito para a política, porque eu sou presidente do PDT aqui em São Paulo. E você ter a presidência de um partido, cuidar dos movimentos, cuidar das demandas sociais, a gente faz parte do governo, né? Então acaba pesando muito a responsabilidade. Mas cantar é que alivia tudo isso. Como que você veio parar na política, Netinho? Foi a carreira artística que trouxe isso para você também? As músicas que eu cantei, ainda que fiz muito sucesso com as músicas românticas, as pessoas sempre gostaram muito da minha maneira de interpretar, mas eu sempre tive uma vinculação muito grande com o movimento social, em especial com a periferia, né? Então sempre cantei as dores e os temas da periferia, a discriminação, as ausências do poder público na periferia, músicas, o Brau, que crescemos no mesmo bairro, o pessoal do Racionais, né? O Cascão, o pessoal do rap. Então a gente sempre protestou. Por mais que cantasse as músicas românticas, no disco, na época, sempre a gente tinha lá os nossos protestos. E como eu sempre fui muito mais de conversar, de trocar ideia, todo mundo cobrava muito. Vai ficar legal, pagode na coada e no maior astral. Bem em frente à lanchonete, Savane fazendo um grande carnaval. Vai ficar legal, pagode na coada e no maior astral. Aí, vem vocês, canta comigo que eu vou dançar, hein? Depois eu fui fazer o quadro de princesa na televisão, aí é que as pessoas, você tem que ir para a política, você tem que ir. E isso ficou muito na cabeça, até que eu recebi o convite, na época do PCdoB, e resolvi me candidatar a vereador. Foi aí que iniciou todo o meu processo político. O quadro de princesa mexia muito com o sonho das pessoas, que vai um pouco de encontro com a política também, né? Sem dúvida. Eu acho que ali a gente consegue resolver um pedacinho do Brasil. Cada história é a história de um brasileiro, né? E naquele dia, é o dia que eu me entrego para a vida daquela menina e realizo os sonhos, mas apontando também quais são os defeitos, porque eu vejo que o Brasil deixa muito a desejar, seja a classe política, a classe empresarial, mas o cidadão brasileiro em si também não cumpre muitas vezes com o dever que ele tem que cumprir. E ali a gente entrava na casa da pessoa, via as necessidades que ela tinha, mas apontava onde ela tinha falhado na vida dela. Os erros também. Então, é muito fácil cobrar, muito fácil reclamar, mas, né? Então, eu tinha essa liberdade de poder falar isso, de falar, olha, não é porque você é pobre que você tem que viver na sujeira, né? Não é porque você é pobre que você não tem que lavar a sua roupa, limpar a sua casa, cuidar da higiene, porque tudo isso vai refletir na saúde dos seus filhos, das suas pessoas. E as pessoas ouviam aquilo com carinho, não com soberba e acabavam respeitando e mudando. Muitas aproveitaram, mudaram de vida, terminaram o 2º grau, muitas cursaram faculdade. Eu tenho princesa hoje que são advogada, tem princesa que é dentista, sabe? Eu tenho pessoas que a gente conseguiu mudar a vida. E que mudou a partir do momento que você esteve lá e apontou e deu uma nova esperança. Mas eu sempre entendi o seguinte, chegou um momento, depois de você fazer mais de 400, 500 princesas, de que a gente começou a perceber, e eu fui fazer sociologia, e deu um grande grilo na minha cabeça, né? Eu fiz sociologia na FESP, o professor Aldo Fonazielli ficava conversando muito, e ele elogiando o meu trabalho, e eu falava, professor, a quantidade de princesa que eu ajudo, mas a necessidade das pessoas que têm é muito pouco.
Aí ele falou assim, mas é que a sua visibilidade muda a vida de muitos que estão lá. Eu falei, mas é a política que tem que cumprir esse papel, porque quando a política cumpre, ela muda em grande escala, né? A gente vê o que foi um governo popular quando entrou em 2002, 2003, o número de brasileiros que passou a ter uma qualidade de vida melhor. E agora a quantidade de brasileiros que está questionando, falando o seguinte, ó, eu mudei de vida, eu não quero voltar, eu quero daqui para frente, vocês têm que dar um jeito aí. Né? Então a política trata em grande escala, foi por isso que eu resolvi participar. Sabe uma coisa assim, Netinho, que eu via? As pessoas falavam assim, eu não gosto de política, ninguém se envolvia. E agora as pessoas estão vendo e sentindo a necessidade de se envolver até para poder tá provocando uma mudança, né? É verdade. Você sabe, eu penso o seguinte, a partir do momento que a gente conseguiu ter um governo que mostrou que ele não tinha o primeiro grau completo e pôde ser presidente, isso de certa forma deu para a população uma coisa, caramba, então eu posso, né? Quando montaram um ministério, por exemplo, que era de igualdade racial, então os negros, caramba, então tem um espaço para gente. Mulheres. Então, uma secretaria para cuidar especialmente do assunto e da questão das mulheres. Aí as mulheres também. Então, a gente tem nos últimos 15 anos, mas um ciclo que não começou só com o PT. Eu acho que o Fernando Henrique cumpriu um papel importantíssimo também, de estabilizar a moeda, de preparar o país. Mas isso fez com que a população mais carente falasse, caramba, eu posso participar desse processo. É por isso esse número de candidatos que a gente tem de categorias populares. Nem todos que são sindicalistas, que são, né, da classe operária, mas das mais variadas fontes. Nesse sentido, é que eu digo para você que o movimento LGBT cresceu muito, criou muita força, que num primeiro momento conseguiu, através das festas, né, através da alegria, da cultura, chamar atenção para temas tão importantes, a ponto da gente ter uma política hoje em São Paulo de inclusão, de resgate, né? Política que é referência para o Brasil e para o mundo. São Paulo, como sempre, saindo na frente, né? Essa questão da empregabilidade, da discussão, da condição dos travestis, como é que vivem os travestis, o que a gente pode fazer para que eles não tenham que se prostituir, tá certo? Porque a gente passou, olha só, o setor público passou a entender que a discriminação é que levava eles para essa vida, quer dizer, houve um avanço no entendimento da população. Isso é um ciclo progressista, somente quando a gente tem pessoas que pensam à frente do seu tempo, né, é que a gente consegue ter esse tipo de discussão. Você veja, por exemplo, a grande discussão que a gente tem aqui em São Paulo, seja das ciclovias, seja dessas vias em que facilitou o trânsito dos ônibus, né? Tudo isso foi pensando na qualidade de vida, para que as pessoas tenham mais horas, seja para usar para estudo, seja para usar para lazer, mas isso significa qualidade de vida. Eu vi essa coisa da ciclovia um pouco como humanizando São Paulo, disponibilizando a cidade para todos, né? Você sabe que existe eu acho que esse vai ser um dos maiores debates que a gente vai enfrentar na eleição desse ano. Mas eu vi uma discussão em que as pessoas estavam dizendo o seguinte, mas tem lugar que não passa uma bicicleta, que ocupou espaço de carro, ou que atrapalhou o comércio, sabe? Teve muitas críticas. E eu disse para a pessoa o seguinte, falei, olha, eu acho que tem erros sim. Tem erros que com o tempo a gente vai conseguir. Mas ele foi corajoso, porque primeiro vem a ciclovia. Depois é que vem a bicicleta. Você não vai falar para o seu filho comprar uma bicicleta se não tem aonde andar. Entende? Então, ele foi corajoso. Ele vai pagar um preço muito alto por isso, mas ele foi corajoso, ele foi um cara de vanguarda, pensou à frente. E a gente tem pessoas que só vão valorizar isso daqui a 10, 15 anos. Que pena, demorar um pouco, né? Mas acho que faz parte do processo. Faz parte do processo, Eu fico muito feliz que, a convite do Netinho, a gente conseguiu trazer a diversidade para o PDT. É uma grande alegria. A gente montou no meio do ano passado o movimento municipal do PDT Diversidade, que é uma grande conquista para toda a nossa diversidade, ter um partido que acolhe toda a nossa diversidade e está participando mesmo. Você sabe que o Carlos Lupe, ele é uma figura assim que herdou do grande, a pessoa que idealizou o PDT, que é o Leonel Brizola. Ele herdou essa coisa de ser extremamente democrático, participativo e de entender as dores
das entidades, das organizações. E quando eu disse para ele que eu queria montar, ele falou, caramba, mas já existe? Já existe algum outro partido? Eu falei, olha, eu nunca parei para perceber, mas se não tem no PDT, a gente tem que abrir. E ele apoiou, ele tem muito orgulho de que o PDT é um partido para discutir todos os temas de cabeça erguida, né? E de dar os direitos de cidadania para todos os setores da sociedade brasileira. Então, a gente tem vocês em pé de igualdade com o movimento negro, com o movimento de mulheres, com os sindicalistas, com tudo que a gente tem no partido, em pé de igualdade. E a gente viu, assim, meu trabalho, que eu comecei em agosto do ano passado lá no PDT Diversidade, que as pessoas estão vindo com a gente na luta, tanto que as pessoas estavam carentes desse apoio e desse espaço. Eu gostaria que vocês aplaudissem com muito carinho a posse que eu dou agora ao nosso presidente municipal da Diversidade, Anderson Martins da Costa. O Papo Mix continua na internet. Inscreva-se em nosso canal oficial no YouTube, Papo Mix Online. E não se esqueça de visitar o nosso site. Milhares de vídeos esperam por você. www.papomix.com.br